Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. São 7 horas e 36 minutos aqui no Brasil. E o Barão hoje fala sobre um aumento no caso de coronavírus nos Estados Unidos. Em qual recorte da população, Barão? Não estavam caindo os casos por aí? Bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila, Calinha. Depende do estado, Megali. A gente tem quase 23 dos 50 estados, quase a metade, portanto, dos estados americanos, com o número de coronavírus subindo por aqui. Estados importantes, caso, por exemplo, da Califórnia, da Flórida, né? Especificamente aqui em Nova York, a situação está mais controlada, os números vêm caindo. Nova York chegou a ser o epicentro do coronavírus no país e no mundo, mas os números vêm caindo por aqui, felizmente. Ontem teve início a fase 2, eu pude cortar meu cabelo, por exemplo. Os cabeleireiros começaram a funcionar depois de 3 meses aqui nos Estados Unidos. Mas em outras partes a situação está bem complicada. Califórnia, por exemplo, né? A Califórnia, o número de pessoas hospitalizadas com Covid-19 é o maior desde o início da pandemia. Os números passaram de 3.500 que foram hospitalizados nesse final de semana. Num único dia foram 4.500 casos, também é o maior número diário. O governador da Califórnia está pedindo para usarem máscara, isso em lugares fechados, lugares de alto risco, transporte público, hospitais, ainda assim, aparentemente nem todos fazem isso. No Texas também, que foi um dos primeiros estados a abrir a economia, a situação também se agravou. E um dos casos mais preocupantes, acredite se quiser, é a Flórida. A Flórida até então parecia um oásis dentro dos Estados Unidos. Flórida que tem os parques da Disney, da Universal em Orlando, né? Mas infelizmente a situação vem aumentando por lá de forma significativa. E assim, os números mostram que, em especial entre os jovens, estão sendo registrados casos de coronavírus, né? Depende muito da região. Aqui em Nova York a situação está mais controlada. No sul, algumas autoridades alertam justamente para isso. No Mississippi, onde uma autoridade de saúde qualificou a aderência ao distanciamento social nas últimas semanas como muito decepcionante. O que tem se visto por aqui é que muita gente não está preocupada com o distanciamento social nessas regiões especificamente, né, onde o número de casos vem caindo. Então, a grande preocupação é essa, Megali, Sheila, Calinha, ouvintes da Band News FM, a falta de distanciamento social, falta do uso da máscara, o pessoal não está nem aí e, infelizmente, os números continuam subindo em 23 dos 50 estados americanos e alguns números mostrando o maior caso diário de contaminação com a Covid. E como é que foi a volta à normalidade? A gente está longe disso ainda, mas ontem Nova York deu mais um passinho rumo à normalidade, né, Barão? Exatamente, Megali, é uma outra coisa. A cidade está muito mais movimentada, os testes aqui são feitos para qualquer pessoa, quem quiser pode fazer teste, em torno de 65 mil testes por dia, e a média diária de contaminação é muito baixa, não chega a 1% depois que fazem esse teste. As pessoas acabam recebendo em casa, por e-mail, né, para saber se estão ou não com coronavírus. Então, o que está funcionando agora? Cabeleireiros estão funcionando, todo mundo usando máscara, né? O rapaz dominicano cortou ali meu cabelo, aquela máscara que fica cobrindo o rosto inteiro. As pessoas também, agora tem uma novidade que é a calçada sendo liberada para restaurantes, bares, até o estacionamento. O pessoal costuma parar o carro na rua, agora estão invadindo a rua, colocando ali mesas, cadeiras para as pessoas poderem comer em frente a restaurantes, bares, enfim, é uma outra cidade de Nova York com muito mais gente na rua, com esse distanciamento entre as mesas e cadeiras. E para quem quer ir na loja, por exemplo, agora as lojas começaram a reabrir, ainda os shoppings estão fechados, mas lojas, departamentos começaram a reabrir, e aí você pode ir. Não tem uma aglomeração, o pessoal fecha a entrada, tem lá um número X de pessoas, dependendo do lugar, e aí depois, a hora que sai uma pessoa, entra outra, e assim tem sido essa novidade por aqui da abertura da segunda fase pós-pandemia em Nova York. Ô Barão, queria te perguntar o seguinte: ontem o presidente Donald Trump anunciou a suspensão da emissão de vistos de trabalho para estrangeiros nos Estados Unidos. Recebi um monte de mensagem aqui de ouvinte. Sheila, mas o Barão, como é que tá? Ele tem visto de trabalho? Sim, gente, ele foi com visto de trabalho, tudo certinho. Imagina, a gente nem mandaria o Barão não fossem em condições legais para esse envio, né, para os Estados Unidos. Mas e aí, como é que foi a reação, hein, Barão? Sheila, o Trump desde o começo ele está batendo nessa história de defender o emprego dos americanos, né? Todos esses vistos aí que foram proibidos, eu não me encaixo em nenhum deles. Então é o pessoal
contratado por uma empresa americana, não é o caso da Band, né? Uma empresa americana que presta serviço por aqui. As pessoas que já têm o visto, né, elas estão podendo trabalhar normalmente. O que o Trump anunciou? Para proteger o emprego, tentar retomar o emprego aqui nos Estados Unidos, ele anunciou que não vai poder mais ter esse tipo de permissão. Empresas americanas contratando funcionários estrangeiros. Mas aqueles que já tinham anteriormente, esses estão sem nenhum problema para funcionar. O Trump está em campanha, Sheila. Ele está tentando, de alguma forma, aumentar a economia. É o grande pilar dele para tentar se reeleger. Hoje ele vai até a fronteira dos Estados Unidos com o México, ainda naquela história do muro lá que não ficou pronto nem nada, enfim, era uma das bandeiras da campanha dele, mas essa história da economia é onde o Trump está se agarrando. Tem um comercial aqui na televisão, os comerciais são pagos aqui, diferente do Brasil, não é obrigatório, né, a TV, a rádio colocar comercial às vésperas de campanha, então ele está com um comercial aqui na televisão, dizendo o seguinte: eu já consegui fazer o desemprego chegar a apenas 3%. Se eu conseguir fazer isso uma vez, eu vou conseguir fazer de novo. Claro que se trata de uma tentativa de conseguir votos das pessoas, muitos desempregados, né? A taxa de desemprego subiu bastante por aqui, chegou a 13%. Alguns analistas falaram que chegaria a 20%, isso não aconteceu. Então há essa expectativa do Trump conseguir votos para ele, né? É claro, por meio das pessoas conseguirem emprego. Então, essa decisão do presidente de ontem é justamente essa, para que empresas americanas não contratem estrangeiros legais, né, da forma ali com visto, justamente para incentivar a contratação de americanos nesse período em que há uma dificuldade de emprego por aqui. É uma medida populista para ganhar voto. Boa parte do que os Estados Unidos têm de melhor na sua força de trabalho vem de fora, seja para empresas americanas, seja para empresas estrangeiras. São médicos indianos, são engenheiros chineses, são profissionais que vêm aqui da América do Sul. Isso é típica medida populista para ganhar voto. O Di Fogão tá dizendo que o Barão entrou nos Estados Unidos com a ajuda de um coiote. Pulou um muro lá na fronteira com o novo... Que nada, o Barão foi direitinho para os Estados Unidos, tá tudo em cima, documentação em dia, né, Barão? E quanto é que tá custando para cortar o cabelo aí nos Estados Unidos? Quanto é que esse dominicano cobrou de você? Sabe que essa era uma dúvida, né, que eu tinha. Primeira vez que eu cortei o cabelo por aqui, né? Engraçado que você chega ali, tem com máquina é um preço, sem máquina é outro preço, né? Se você quiser cortar só na tesoura, por exemplo, né? Aí eu falei, qual que é o mais baratinho, né? Lógico. $20. $20 foi o preço. Porra, esse é o baratinho? Esse é barato. Não, mas você vai fazer o quê? $20 pra cá? São 100 contos. Megali, se você fizer conversão de tudo, aí complicou, né? Não pode converter. Não pode converter. Imagina R$20, entendeu? É o preço. E aí você tem que dar o tip, né? Você tem que dar uma gorjeta. Em tudo que você faz aqui, se você não for o Megali, que era meio muquirana, você tem que dar ali uma gorjeta. Então eu paguei $25 pro dominicano, que absurdo. Foi muito do La Paloma, fina. o nome do salão. Como é que é? La Paloma. La Paloma. Los Tres Hermanos. Ô, Barão. La Paloma. Brincadeira, Barão. Ótimo. Não, agora... É o famoso Pombas do Brasil. O Pombas do Brasil agora abriu uma filial lá em Nova York. Não, é sério. Eu tô pela imagem tentando entender o topetinho do Barão. Eu não sei se eu tô conseguindo ver direito. É um topete inteiro. Eu não tô podendo muito falar de cabelo hoje porque eles me zoam, Barão. Mas, enfim, é um topetinho. Os ouvintes estão falando que são 2 topetes, não é um topete Barão só. tá com 2 topetes. Uma moda dominicana. Não sabia disso não. Eu falei pro rapaz assim, eu falei, eu trabalho no rádio, na TV, então só não faz nenhuma bobagem, deixa parecido como tá agora, né? Aí foi que rolou, Sheila, tá bom, dá pra tocar o barco, tá um calor danado por aqui, então qualquer alívio de corte de cabelo já ajuda. Fora os meus 2 filhos, os caras tudo cabeludo aqui, eles não gostam de cortar o cabelo. Os caras tudo cabelo gigantesco. Você fala de cortar o cabelo para eles, parece que tá falando da morte, nunca vi. Então é isso, reaberto os salões para muitas mulheres também, né, Sheila? Você sabe essa história de pintar o cabelo, cabelo grisalho, tem gente que não gosta, né? Ficou lindo, Barão. Desde dezembro, sem cortar o cabelo.
E seu cabelo tá Senhor. ótimo. Não, tá linda. Barão, um abraço então pro pessoal do La Palomita Cofer. Beijo, bom trabalho, meu velho. Barão, 11 horas tem, Até hein? mais tarde, 11 horas, tem Band News Station, hein? Não percam. A estreia foi sensacional ontem. Bacana. E hoje Muito tem bom. mais. Legal, Kaline. Muito Beijo, bom. Barão, até mais. Até. Valeu.